Minha saudação a toda a igreja, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, por esse momento, por estarmos reunidos. Vamos dar continuidade ao estudo dos 28 artigos. Hoje veremos o artigo de número 20. O artigo de número 20 tem como título dos deveres do crente. Então, esse artigo, eles nos ensina, quais são os nossos deveres, quais são as nossas obrigações como crente. No primeiro ponto, é a obrigação dos membros de uma igreja local reunir-se para fazer oração e dar louvores a Deus, estudarem sua palavra, celebrarem os ritos ordenados por Ele, valerem um dos outros e promoverem o bem de todos os irmãos. Então, a palavra de Deus deixa bem clara que nós precisamos, é uma obrigação nossa, nos reunir, procurar o templo, a casa do Senhor, para louvar, para estudar a palavra de Deus, e orar. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, vai afirmar isso. Eu peço aos irmãos que abram em suas Bíblias. Hebreus 10, 25. No versículo 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vejas que o dia se aproxima. Então, a palavra de Deus nesse versículo deixa bem claro que a gente não pode perder esse costume de congregarmos, que congregarmos é a mesma coisa de reunir-se, de ajuntarmos. Ele também fala, no final do versículo, e tanto mais quando vestes que o dia se aproxima. Irmãos, aí o dia está com o D maiúsculo, que significa, o grande dia, o tão esperado dia, que é a volta de Jesus. Então, quanto mais a gente vê que esse grande dia se aproxima, mais a gente tem que ter esse costume, E a gente percebe isso, que cada dia que passa, a vinda do Senhor está mais próxima, através dos sinais que nós vemos aí no dia a dia. Ainda no ponto 1, ele vai falar também sobre valerem um dos outros e promoverem o bem de todos os irmãos. Então, a gente tem que viver os irmãos, em comunhão, em união, valerem um dos outros, ou seja, ajudar, ser ajudado, viver em plena harmonia, não só aqui dentro da igreja, como também fora, É a nossa obrigação, é o dever do crente. O segundo ponto do artigo 20, receberem entre si como membros aqueles que pedem e que parecem verdadeiramente os filhos de Deus pela fé. Então, nesse ponto 2, mostra que mais uma da nossa obrigação é acolher aqueles que buscam a palavra de Deus, aquele que demonstra interesse. Então, é nosso dever como cristãos é acolher, receber bem essas pessoas. A gente vai confirmar isso no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 1. Romanos 14, 1. Romanos 14, 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir a opinião. Então, a gente tem que acolher. Esse débil na fé é aquela pessoa que ainda é enfraquecida na fé, que não conhece o verdadeiro evangelho. Então, a gente tem que acolher, não para julgar, como a sua palavra diz, como a palavra de Deus diz, não para discutir opiniões, mas para acolher e mostrar o verdadeiro evangelho, o amor de Cristo. Já bem interessante, o ponto 3, excluírem
aqueles que depois mostram a sua desobediência aos preceitos do Salvador que não são de Cristo. Então, da mesma forma que nós temos a obrigação de acolher aqueles que buscam, né, que aparentam ter a necessidade, que buscam uma palavra, quando nós percebermos que aquilo não vem de Deus, que está em desobediência, nós temos que excluir. A palavra de Deus deixa bem claro, né? E a palavra de Deus diz que nada é oculto. Então, a gente vai perceber, vai ver sinais, né? E quando a gente notar que aquilo está de desacordo com a palavra, que está com desobediência aos preceitos da salvação de Cristo, nós temos que excluir. Vamos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 5, os versículos do 3 ao 5. Coríntios 5, 3 ao 5. A palavra de Deus diz: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, o nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, no versículo 3, Jesus ele deixou bem claro, né? Mesmo que ele não esteja aqui presente fisicamente, né? Em carne e osso, mas em espírito, ele já sentenciou, ele já deu a sentença. Já no versículo 5, será entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O último ponto do artigo 20 é o ponto 4. E procurarem o auxílio e proteção do Espírito Santo em todos os seus passos. Então, é nossa obrigação, né, o nosso dever, pedir a orientação, a proteção do Espírito Santo todos os dias, né? Ao acordar, ao dormir, em qualquer situação, por mais simples que seja, né? Nas nossas atividades do dia a dia, sempre pedir o auxílio e a proteção do Espírito Santo. Vamos ver por quê. Em Romanos 8, versículos 5 e 16. Romanos 8, versículos 5 e 16. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas o que inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, nós devemos sempre pedir a orientação, né, a proteção e o auxílio do Espírito Santo, porque, como a palavra de Deus diz, para o Espírito, das coisas do Espírito, e não nos deixar levar por nossas atitudes, né, pelos nossos pensamentos, porque, olha, quem inclina para a carne, cogita das coisas da carne. E para finalizar, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém, né, irmãos? Então, assim como os outros artigos, né, esse estudo é muito importante para a nossa vida, né, para nós cristãos, para nós crentes. É de suma importância para a nossa vivência. Hoje, no artigo 20, nós vimos quais são os nossos deveres, né? Quais são as nossas obrigações. Nos reunir, né? Procurar a casa do Senhor, o templo, para orar, para estudar a sua palavra, para louvá-lo, né? Engrandecer o seu nome.
viver em harmonia entre os irmãos, ajudando um ao outro, não só na igreja como fora, né? Ter aquela comunhão com os irmãos, acolher, né? Aqueles que procuram, que mostram interesse em conhecer a palavra de Deus. Nós temos por obrigação acolher. E ao mesmo tempo, quando nós percebermos que aquilo não é de Deus, que está indo em desobediência aos preceitos de Cristo, nós devemos excluir. Né? Vimos também que cada passo que nós dermos, né, nós temos que pedir a orientação e a proteção do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, que esse trabalho, né, que esse estudo dos artigos 28, de todos os artigos, aliás, né, os 28 artigos, que a gente possa aprender, né, não só na teoria, mas também na prática, né, praticar na nossa vida para sermos verdadeiros servos de Deus. Então, nesse momento, eu vou fazer uma oração para a gente finalizar. Querido Deus, Pai amado, nós te agradecemos por esse momento, por estar aqui, Senhor, por cada palavra, por o teu amor. Tu és bondoso, bendito. Pai, que esse artigo, Pai, entre em nossa mente, nosso coração, que o Senhor nos dê aprendizado cada dia mais, nos capacite, Senhor, e que a gente possa praticar, não fique só na teoria, mas que a gente possa pôr em prática cada dever, cada ensinamento seu, Pai, porque Tu és bondoso e que o Espírito Santo habita em nós todos os dias, em cada passo que nós dermos. Em nome de Jesus, amém.